Bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Olha, Deus te abençoe e hoje quero compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração, para o nosso coração, sobre os Salmos, capítulo 1. E é interessante o início desse capítulo porque nos traz várias reflexões sobre o que é servir ao Senhor e obedecer a sua palavra. E o Salmo 1 é uma das passagens mais conhecidas das Escrituras e serve como uma introdução ao livro dos Salmos. Esse capítulo curto, mais profundo, contrasta o caminho do justo com o caminho do ímpio, ou seja, daquele que serve a Deus e aquele que não serve, destacando as bênçãos da obediência a Deus e as suas consequências da desobediência. E eu quero compartilhar com você, verso a verso, com uma interpretação espiritual e teológica. Claro que a palavra de Deus é que nos instrui, a palavra de Deus é a verdade que liberta, e a própria palavra está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o verso 1 começa dessa maneira: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uau, aqui já começa, digamos assim, com uma pancada forte, de uma palavra forte, sucinta e que a gente venha refletir sobre ela. Este verso apresenta o fundamento para uma vida abençoada. A palavra bem-aventurado significa feliz ou abençoado. Aqui vemos uma progressão de ações. Vamos lá: andar, deter-se e assentar-se. Primeiro, não andar segundo o conselho dos ímpios. Refere-se a não seguir os conselhos ou filosofia daqueles que rejeitam a Deus. Preste bastante atenção nisso. Segundo, não se deter no caminho dos pecadores significa não permanecer no estilo de vida daqueles que vivem em pecado. Terceiro, não se assentar na roda dos escarnecedores. Mas o que é isso, Marcelo? Bom, representa não se aliar ou se acomodar entre aqueles que zombam de Deus e da sua palavra. Este verso exalta a separação do justo do sistema de valores mundanos e pecaminosos. Ele nos chama a uma vida de santidade e discernimento, evitando influências que nos afastam de Deus. No verso 2, diz: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Olha só que interessante. O justo encontra seu prazer na palavra de Deus. A lei do Senhor aqui não se refere apenas aos mandamentos, mas à totalidade das Escrituras, que revelam a vontade e o caráter de Deus. Primeiro, prazer na lei. A vida do justo não é uma mera obrigação religiosa, presta atenção nisso, mas uma busca alegre por conhecer e obedecer a Deus. Segundo, meditar de dia e de noite. Reflete uma constância no relacionamento com Deus. Meditar é mais do que ler, é internalizar, refletir e aplicar a palavra dia a dia. Este verso destaca a importância da palavra de Deus como fonte de vida, sabedoria e direção espiritual. Já no verso 3, diz assim: Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Nossa, isso aqui é muito bom, maravilhoso. Vou repetir. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Aleluia. Aqui temos uma metáfora rica sobre a vida do justo. Primeiro, árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Isso simboliza estabilidade, nutrição e crescimento contínuo. A água representa a palavra e o Espírito Santo de Deus que sustentam o justo. Segundo, dá fruto na estação própria. Isso significa que a vida do justo produz frutos espirituais no tempo certo, como o amor, a alegria, a paciência e boas obras. A terceira, folhas não caem. Refere-se à perseverança e à vitalidade espiritual mesmo em tempos difíceis. E quarto, tudo quanto fizer prosperará. Não implica riqueza material,
mas sucesso no cumprimento dos propósitos de Deus. No plural, né, pessoal? Isso é muito interessante. No verso 5, melhor dizendo, no verso 4 e no 5, diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Uau! O salmista contrasta a estabilidade do justo com a instabilidade dos ímpios. Primeiro, moinha que o vento espalha. O que é isso? Bom, a moinha é o resíduo do trigo, leve e sem valor. E isso simboliza a fragilidade e a inutilidade da vida dos ímpios. Segundo, não subsistirão no juízo, ou seja, os ímpios não terão defesa diante do julgamento de Deus. Quarto, nem na congregação dos justos, ou seja, não terão lugar entre aqueles que pertencem a Deus. Esses versos mostram que enquanto o justo tem o futuro seguro, os ímpios enfrentarão a separação de Deus e a condenação. No verso 6 diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso aqui é muito sério. Este verso resume o Salmo. O Senhor conhece o caminho do justo. O que é isso? Bom, conhecer aqui implica um relacionamento íntimo. Deus guia, protege e abençoa os justos. É simples assim. E o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, o destino final dos ímpios é a destruição, não apenas no sentido físico, mas na separação eterna de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses, que é muito mais sério. As pessoas se enganam, não se atentando sobre isso. Quem tem o poder de colocar a alma no céu ou no inferno é o próprio Criador, Deus. Pense nisso. Ou seja, o caminho do ímpio perecerá, tanto no sentido físico como espiritual. Trazendo isso para a aplicação espiritual, primeiro, escolha deliberada. Ou seja, o Salmo nos chama a fazer uma escolha consciente sobre quem ouvimos, com quem andamos e onde permanecemos. A vida abençoada começa com a rejeição do pecado e a busca por Deus. Segundo, meditação na palavra. A vida espiritual saudável é alimentada pela meditação constante na palavra de Deus, que nos transforma e nos guia. Terceiro, frutificação e perseverança. Assim como uma árvore saudável, o justo dá fruto espiritual, mesmo em tempos de adversidade, porque sua fonte, a sua nutrição vem de Deus. E quarto, o contraste eterno. Apenas dois caminhos, o da vida e o da morte. O Salmo 1 nos desafia a escolher o caminho da justiça, que conduz à vida eterna com Deus. O Salmo 1 é um chamado à fidelidade e à comunhão com Deus, destacando que a verdadeira felicidade vem de uma vida vivida em obediência a Ele. Este salmo nos ensina que para sermos firmes e prósperos espiritualmente, devemos estar plantados junto às águas da palavra e do Espírito Santo de Deus. Pense nisso. Se você quer acabar com seus problemas, se você quer andar na justiça de Deus, é só obedecer a palavra, se aproximar de Deus. E com certeza a palavra se cumprirá em nossas vidas, nos abençoando com as suas promessas. Tem pessoas que dizem assim, mas eu passo tanto trabalho, nunca para essa luta, nunca, meu Deus do céu. Bom, há casos e casos, mas o que eu posso compartilhar com você nesta manhã, que nós compartilhamos este salmo e foi bem claro, bem específico, é que se nós obedecermos a Deus e não obedecermos às pessoas do mundo, à sociedade, o jeito das pessoas falarem, agirem, porque hoje em dia está assim, né? Tem que seguir a modinha. Não siga a modinha. Não vá pela opinião dos outros. Porque se você tem o caráter de Cristo, você obedece à palavra de Deus e o Espírito Santo que está dentro de você, a cada dia vai te auxiliar nas decisões que você tem que tomar para que a sua vida seja cada dia abençoada através da palavra de Deus. Deus te abençoe e não esqueça, Deus está com seus braços abertos para te ensinar, já está escrito no Manual do Cristão, é só você mergulhar na palavra
e obedecer com sinceridade. Tem pessoas que levantam, caem, essa é a caminhada do cristão, mas não se agarrem nas quedas, mas se agarrem na palavra de Deus que diz, olha, se você cair, eu te levanto, eu te sustento. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Seja sincero com Deus. Senhor, eu pequei consciente, porque eu sei que o Senhor não gosta disso, que a tua palavra diz que tal e tal coisa é pecado, mas eu caí. Mas eu preciso melhorar, eu preciso sair dessa situação, eu não quero mais pecar, eu não quero te desagradar. Espírito Santo me ajuda, consolador e amigo, e com certeza a ajuda virá, porque a palavra de Deus diz que Deus esquadrinha o coração do homem, Deus sabe a sinceridade, e lembre-se, antes de nós abrir a nossa boca e falar alguma coisa, Deus já sabe. Pense nisso, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, na tua presença, queremos te agradecer nesta manhã pela tua palavra que meditamos no Salmo 1. Deus maravilhoso, obrigado por tudo e pela aplicação espiritual desta palavra. O salmista que escreveu estas palavras era um homem segundo o teu coração. Que possamos colocar essa aplicação espiritual em nossas vidas. Escolhas deliberadas, meditação na palavra, frutificação e perseverança, e o contraste eterno de morar contigo no céu e também escolhermos de estarmos contigo, obedecendo a palavra e saindo daquilo que nos separa de ti, que é o pecado. Deus, nos arrependemos nesta manhã, pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos pecados. Sabemos que somos falhos, mas o Senhor nos deu a salvação com a tua morte na cruz. Enquanto estamos vivendo no tempo chamado graça, nos arrependemos todos os dias e precisamos da tua ajuda através do teu Espírito Santo. Pai, entregamos tudo nas tuas mãos e seja feita a tua vontade em nossa vida. Nos ajuda a permanecermos na tua palavra para sermos abençoados em todas as áreas das nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.